que realmente a gente tem que entender que é uma realidade, que a gente tem que buscar ferramentas para enfrentar, então, isso. O grande problema é o seguinte, é um caminho sem volta. Eu falo muito isso aqui, você vendeu a alma pro capeta, porque a primeira vez que você se envolve com isso, você não pode mais sair. Você aceitou a primeira proposta, a segunda, eles não precisam nem negociar com o mesmo valor. Uma, porque você já se comprometeu com um erro. Você já falhou na sua missão. Estou pensando assim, num policial, num promotor, qualquer um, num agente penitenciário, que aceitou uma proposta deles e se vendeu. Esse cara, porque depois eles não precisam nem pagar o valor mais. Uma, porque eles podem te denunciar. Tá vendo aquele esquema ali? Foi esse cara aqui que facilitou. Sua carreira foi embora. Com certeza. O outro é a ação de coerção que eles têm muito forte. Tipo não assim, cara, você tá com a gente agora. Você vai fazer, precisa fazer, entendeu? Então, eu não sei se tem como prevenir uma ação de prevenção, se tem alguma coisa que você, sei lá, igual você falou que você já teve uma palestra aqui na Faria Lima para orientar do que vai acontecer com os empresários. Mas talvez com o jovem, com o profissional das áreas diretamente ligadas à segurança. Sim. Eu acho que é isso que me fez escrever esse livro. Eu estou tentando justamente chamar a atenção para a dimensão do problema. A gente tem que, primeiro, já me perguntaram assim, o Estado tem chance de ganhar essa guerra? A primeira coisa que você ganhar a guerra é você reconhecer a guerra. Exato. Senão a guerra já está perdida. Então a gente tem que reconhecer o problema, não adianta mais negar. Durante muitos anos no Espírito Santo, o Estado, oficialmente o Estado negava que tinha facções no Estado do Espírito Santo. As facções já estão lá desde o ano 2000. Desde o ano 2000, Fernandinho Beiramar morou na Praia do Canto, lá no Espírito Santo, em Vitória, durante muitos anos. Ele lavava dinheiro no Espírito Santo. Lá ele tinha uma construtora em Guarapari para lavar dinheiro. Ele movimentava uma cidadezinha do interior do Espírito Santo. Lá ele tinha 40 contas bancárias que movimentavam dinheiro do Comando Vermelho. Isso lá no Espírito Santo. E hoje o chefe de facção é o Fernandinho Beiramar, é o Marcola. São esses caras que mandam, assim, no PCC. Por óbvio, né? Toda organização criminosa tem uma estrutura empresarial, ou seja, piramidal, como qualquer empresa. A empresa lá em cima, na pontinha, tem a diretoria, tem os grandes chefes. Né? E tem a base da empresa. A base da empresa são os seus operários, que são, no caso, esse pessoal que a gente vê na rua com um fuzil na mão. E muitas vezes, por exemplo, o funcionário da Coca-Cola nunca viu o presidente da Coca-Cola, não sabe nem quem é. Então, por óbvio, não são só eles. A facção tem os seus homens também na rua. O PCC hoje tem mais de 2.000 homens no exterior. O PCC hoje está em 28 países. Está em 24 estados brasileiros. O Ministério da Justiça já oficialmente reconhece 88 facções atuando no Brasil. Sim. Então a gente tem que pensar em estruturas para a gente fazer esse enfrentamento. Né? A gente não pode ficar omitindo, como se nada tivesse acontecendo. Então, a casa do cara lá na favela, lá, o chefe da facção. O Peixão lá na comunidade de Israel. O cara tem uma casa, tem uma mansão, tem uma piscina e tal. Cara, mas que lá não passa de 10 milhões o custo da vida do cara. E aí a gente tá falando aqui de uma movimentação de 8 bilhões. Mas nós estamos falando do Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro, na Casa da Favela. É muito diferente do PCC. O PCC é muito maior que o Comando Vermelho. Muito. Se você realmente for observar os líderes do Comando Vermelho, você não vai achar esses grandes milionários. São aquele cara que constrói a mansão para ele dentro da favela porque ele não pode sair de lá. E vai vivendo naquela mansãozinha dele ali. Mas é uma casa que você falou, de 5 milhões, 6 milhões ali. Não, uma média demais mas, também. Assim, mas o PCC... De milhão pra bi. Mas olha assim, mas o PCC é muito cara diferente. Tá lá Quando você vê o PCC tem duas pontas também. A ponta do fuzil e a ponta do empresário. Só para vocês entenderem, o PCC, como todo bom paulista, ele se mostrou desde muito cedo muito bom na parte empresarial. E ele começou a traçar estratégias para ter um melhor mercado. Onde foi o grande boom do PCC? 2016. 2016, o PCC matou no Paraguai, até na internet, uma cena cinematográfica, Jorge Rafati. Da caminhonete com uma metralhadora. Uma ponto .50 que furou um blindado nível 4, que o Rafati estava usando, que no Brasil nós nem temos esse blindado aqui. É tipo carro forte. Passou igual manteiga. Matou o Jorge Rafati. Com isso, o PCC, desde 2016, tomou conta da produção de maconha do Paraguai e da rota da Bolívia da cocaína. O Paraguai hoje é do PCC. Então o PCC, quando domina a produção de maconha e a rota da cocaína, ele conseguiu um diferencial financeiro muito grande, que para comprar droga tinha que ser na mão dele. Até para as facções rivais, quem vem dinheiro é ele. Então hoje o Brasil acontece o quê?
nós somos hoje a grande rota internacional da cocaína. A cocaína só é produzida em 3 países no mundo. No mundo. Nossos amigos aqui, Bolívia, Peru e Colômbia. Já tentaram produzir cocaína na África, na Ásia, e por condições de solo, de altitude, não consegue. Só é produzida nesses 3 países. É a droga mais consumida no mundo. Então, a cocaína não é produzida no Brasil, mas toda a rota passa pelo Brasil para sair pelos nossos portos. Porto de Santos e Paranaguá, no Paraná. Principais portos do PCC. E aí esses portos começaram a ficar saturados, polícia batendo muito, eles migraram para os portos do Rio Grande do Norte e do Ceará. Olha só, onde a facção chega. São os estados hoje com maior índice de violência, Rio Grande do Norte e Ceará, onde as facções chegaram. E também o Porto de Vitória, do meu estado, Espírito Santo. Nós já pegamos mais de 3 toneladas de cocaína sendo transportada em casco de navio, saindo do Porto de Vitória. Então hoje eles começaram a sair do Porto de Santos e Paranaguá, buscar outros portos. Então o que acontece? O Brasil hoje é visto no mundo como se fosse o dono da cocaína. E nós não somos produtores. Sai daqui. Sai daqui. A cocaína, quando sai de um submarino no Amapá, não sei se vocês viram isso. Os caras têm submarino. O submarino saindo do Amapá vai para Portugal. Quando pega lá, a cocaína saiu de onde? Do Brasil, a cocaína não é brasileira. O Brasil hoje é visto internacionalmente como um narco-estado. Cocaína é o quê? Representa o quê no crime organizado? Tipo 5%? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Já foi muito mais. Hoje é em torno disso, 5%. Hoje eles ganham muito mais, como eu falei, com domínio territorial e com essas atividades formais e legais. A gente teve eu já ouvi falar que grilagem de terra e desmatamento representam uma quantidade absurda. O Saraiva... Olha só, toda extração de ouro da Amazônia do PCC, extração de madeira do PCC. Então o PCC ele dá um prejuízo ambiental para o Brasil terrível. Também na extração de ouro lá no Amazonas. Ilegal ou tem legal também? Ilegal. Tudo ilegal. Não tem nada legal. Não. Nessa extração. E as atividades formais, por exemplo, o tráfico de cigarro dá um lucro absurdo para as facções. Vinho. O brasileiro gosta muito de vinho. Caramba, vinho. Mano. Como assim? A bebida hoje é um dos grandes lucros das facções. Mas com metanol ou sem? Não só falsificação, contrabando. Metanol também. Metanol. Mas contrabando. Você pensa bem, um vinho, o imposto para a bebida chegar no Brasil é mais de 100%. Se eu trago esse vinho sem imposto, lá no Espírito Santo já tivemos várias operações, e eu começo a botar esse vinho na praça sem pagar imposto, é um lucro de mais de 100%. Mas o volume é muito grande para trazer uma garrafa de vinho, não? Mas é muito grande, mas eles têm... Em container que vem isso aí? O Brasil tem um tamanho continental, meu amigo. É continental. O que a gente tem de vias para passar isso aí é incalculável. Então, hoje o lucro com bebida, com etanol, com álcool, com gasolina, com tudo isso... O lucro é muito maior que a cocaína. Eles também não têm problema de fazer a contravenção, o crime. Tá burlando imposto? Foda-se. Tem que cortar isso aqui? Lei ambiental? Foda-se. Eles não conseguem nenhum tipo de lei. Lá dentro do Porto de Vitória, lá conseguiu pegar pessoas da alfândega ali. Em Vitória, nas operações que a Polícia Federal fez, não fui eu não estava nessas operações, mas isso aí com certeza. Fizeram várias prisões, inclusive prisões de mergulhadores. Você vê, é um sistema tão sofisticado que eles colocam a droga no calado do navio. Então, o mergulhador entra, tem um buraco lá onde eles usam para fazer a água entrar, para fazer o nível de calado do navio. Sim. Eles tiram aquela porta, inserem cocaína aí, e lá em Portugal um outro mergulhador vai tirar a droga. Que eu já ouvi falar, por exemplo, no Brasil a gente sabe contrabando também dá dinheiro pra caramba, de mercadoria. Cigarro, como eu falei. Cigarro, eletrônico, celulares, essas coisas, né? E muito dessa mercadoria vem da China, que é a China que produz isso no mundo. Então, assim, sai do porto da China, vem pro Porto de Santos, e aí, normalmente, eu já ouvi falar que essa mercadoria tinha que ir num container fechado pro Paraguai. Só que aí ela não vai no Paraguai, tem um chinês aqui de São Paulo que tem um esquema no Porto de Santos. Ele vai, deslacra essa mercadoria aqui no Porto e distribui aqui na 25 sem fazer o frete. E Rodrigo, olha que assustador, Em Vitória nós aprendemos revólveres com criminosos e pistolas brasileiros. Tauros? Brasileiros. Vindos do Paraguai. Caramba, que rolê é esse aí? A empresa vende para uma empresa no Paraguai, que o imposto é bem menor. Sim. E a arma vem ilegalmente do Paraguai para cá. Mas, teoricamente, eles compram essa arma legalmente lá. Legalmente e aí depois vira o contrabando mesmo. A mesma coisa, fuzis, etc. O Paraguai faz as compras legais
E esse armamento é vendido ilegalmente. E como o PCC já comanda o Paraguai, para ele tá muito mais simples. Ele ganha um desconto para comprar lá. É o dono do Paraguai. Dentro de produtos contrafeitos, produção de maconha. Por isso mesmo que o PCC hoje, internacionalmente, não é mais considerado uma facção. Pô, dá pra fazer ele é considerado um cartel. Um cartel. Eu falo sempre para meus alunos, se o PCC hoje fosse um time de futebol, estaria na Champions League do crime. Tá nas maiores do mundo. Por isso que o mundo tá hoje com medo do PCC. Eu tenho contatos, por exemplo, na Holanda, né? A cocaína que chega na Holanda, quase 100% vem do Brasil. E lá eles falam, eles estão muito medo do PCC. O PCC está na Holanda, está nos Países Baixos, está na Inglaterra, está na Itália. O PCC hoje então, talvez uma das facções mais conhecidas do mundo. Do mundo. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. Isso não é fazer botar medo. É consciência. A gente tem que entender o problema. Mas, assim, vamos imaginar que a gente starta aqui e entende que isso é um problema, que sua voz seja ouvida e entendida. Porque já existem pessoas que estão relatando isso. Você não é o único. Talvez o mais corajoso ou mais preparado para falar sobre o assunto. Mas vamos pensar que a gente entendeu isso. O nosso sistema de justiça está preparado para resolver isso? Definitivamente não. A gente tem que aprimorar muito o sistema de justiça. Quando a gente fala de sistema de justiça, está falando desde a cadeia da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que todos os estados deveriam ter varas especializadas no combate ao crime organizado. O Espírito Santo, por exemplo, não tem. Alguns estados têm, poucas. Quando eu falo especializada, por quê? O Ministério Público está mais adiantado. O Ministério Público tem os GAECOS, que são os grupos especializados de combate ao crime organizado. Os promotores são especializados nisso. Os juízes que atuam nesse processo não são especializados, não têm treinamento. Porque um juiz, para atender um processo de facção, ele vai ter que saber como fazer repatriação de ativos no exterior, localização desse dinheiro ilegal no exterior. E isso é uma coisa que nós, juízes criminais comuns, não fomos treinados para isso. Então, você tem que ter uma vara especializada, com juízes treinados. E mais, estrutura de segurança diferenciada para esses juízes. E um outro ponto que eu acho muito importante, Robertinho. Cara, aqui no Brasil, o combate ao crime organizado tem acontecido quando os tambores e atabaques da Bahia sincronizam os astros e a gente consegue encontrar no mesmo lugar, por coisa do destino, um juiz maluco disposto a fazer, um promotor maluco disposto a fazer, um delegado maluco disposto a fazer. Quando esses três se encontram, a gente tem grandes ações contra o crime organizado no Brasil. Problema, não é política de Estado, é de pessoas. Se é esse juiz que está fazendo, mata ele. Se é o Gaquia que está fazendo aqui em São Paulo, promotor, mata ele. Quando, na verdade, deveria ter uma política de Estado. É o Ministério Público do Estado tal, o Judiciário do Estado tal, que estão fazendo esse enfrentamento. Não adianta matar o Gaquia, matar o Carlos Eduardo, matar quem for. Vai ter outro. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprimorar muito no Brasil isso como política de Estado. Não pode ficar na mão de um juiz, um promotor, um delegado maluco que decidem colocar as suas vidas das famílias em risco para fazer esse enfrentamento necessário. Que, tudo bem, não estão fazendo mais do que obrigação. Não fazem mais que obrigação. Mas deveria ter uma política de Estado. Não podemos depender de nomes, porque a gente vulnerabiliza esses profissionais. É o delegado que está vulnerável, porque era ele que fazia. Mas se a gente for fazer essa política de Estado, doutor Carlos, a gente vai começar a aprender quem manda no país, sabe? A gente vai começar a aprender presidente de partido, né? Recentemente a gente fez um episódio com um piloto de avião que o cara tá aí escondido com medo de ser morto porque ele denunciou um presidente de partido que está sendo investigado agora pela Polícia Federal, né, o presidente do União Brasil, como ligação direta ao PCC. Então, assim, você vai começar a criminalizar todo mundo assim, você vai chegar uma hora que vai ser interrompido, porque senão você vai começar a prender quem manda no Brasil. Não é interesse desse pessoal. Não é interesse. Por isso mesmo que a população que elege os seus representantes tem que começar a ter um voto mais qualificado. A gente tem que mostrar isso para a população, para ela entender. Eu não posso mais votar no senador porque me pediram. O que esse senador fala sobre isso, pensa sobre isso? Qual a postura dele? Esse senador responde a processos criminais? Esse candidato responde a algum processo criminal? Qual é o histórico dele? Infelizmente, a gente tem que trabalhar isso de forma a tentar fazer a população entender. Esse cara que escolhe quem são os senadores que você vai votar. Esse cara que escolhe quem são os deputados que você vai votar.
Você quer escolher? Eu vou te dar uma opção aqui, ó. Pode escolher entre esses 4 senadores aqui que eu vou te entregar. Quer escolher, ó? Pode escolher aqui, eu vou te dar esses 10 deputados aqui pra você escolher. Mas, Rodrigo, eu acho o seguinte, já que a gente entende que é assim, a gente tem que ter coragem de falar. E ou então a gente entrega, cara. Entrega os pontos, todo mundo desiste de tudo. A gente não pode desistir, Rodrigo. A gente tem que ter força para continuar tentando mudar